Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aulinha de ciências? Vamos lá então. Na última aula, nós começamos a conversar um pouco sobre a formação do solo, né? A gente viu lá no nosso livro integrado como o solo ele se compõe, né? Por que o solo é importante, né? Para que nós utilizamos o solo? E aí, a gente fez uma experiência para observar os diferentes tipos de solo. E aí, a professora explicou para vocês que existe o solo arenoso, que é aquele solo, né, de areia, o solo argiloso, que é o solo de argila, e o solo de humus, que é aquele solo, né, próprio para a gente fazer plantação, tá? Hoje nós vamos um pouquinho além do que a gente já conversou. Antes de a professora Elaine passar aqui para nossa nova experiência, deixa a professora perguntar uma coisa para vocês. Do que vocês acham que o solo ele é composto? Né? Para a gente fazer, por exemplo, essa cortina, a gente precisa de alguns materiais. Tecido, algodão, linha, enfim. E para formar o solo? Como é que será que o solo é formado? Será que ele sempre foi formado assim? Não. Há milhões e milhões de anos atrás, o solo ele não era composto desse jeito que nós temos hoje. Há muito milhões, é muito mesmo, tá, amigos? Há milhões de anos atrás, nós tínhamos vulcões, não tinha terra, não tinha solo como nós temos hoje. O nosso planeta era formado por vulcões. Esses vulcões, eles foram, né, eles liberavam as lavas. Essas lavas, elas foram secando, porque os vulcões, eles foram desaparecendo. Então, no lugar dessas lavas, foram surgindo as rochas. Então, chegou uma época, né, que o nosso planeta era formado só por rochas. Essas rochas, elas começaram a se decompor e aí sim elas começaram a formar o solo. Mas isso, amigos, demorou milhares e milhares de anos para acontecer, tá? Não foi assim, ó, rápido. Não, tudo muito lento, tudo muito demorado. E professora, agora nós já temos o solo formado, não vai mais acontecer modificações no solo? Vai, o solo ele continua se modificando. Se nós cavarmos, né, um buraco no chão lá do nosso jardim, do nosso quintal, a gente vai cavar fundo, muito fundo. E nós vamos chegar num determinado lugar que nós vamos encontrar só pedra, tá? Porque essa é a composição. Tudo começou assim, com pedras, com rochas, né? E essas rochas, elas foram se quebrando, elas foram se decompondo até surgir o solo. E aí, quando o solo foi surgindo, foram aparecendo também as primeiras formas de vida. Vida vegetal, vida animal. E hoje nós temos tudo o que nós temos, certo? Então, e hoje? O que nós temos no solo que compõe o solo? Será que o solo ele é composto por pedras? Claro que sim. A gente já viu na nossa experiência de semana passada, né, naquelas observações, que o que tem dentro do solo? Pode ter pedras, pode ter restos de planta, pode ter raiz, pode ter animais, né? Pode ter fungos, né? Pode ter bactérias, enfim, tem um monte de elementos, um monte de coisas que formam o solo. Então, hoje, nós vamos realizar o segundo experimento que está aqui no nosso livro integrado. Você é o cientista 2. É quase parecido com o primeiro. O que pede para a gente fazer aqui? Pede para a gente pegar 3 amostras de solo, então, as mesmas que nós utilizamos para fazer a experiência de semana passada. Se por acaso vocês não têm mais as 3, né, que vocês não conseguem pegar as mesmas 3 amostras de solo, pode ser outra, não tem problema. Aqui está pedindo para a gente observar a textura do solo, né? Enfim, a composição.
Isso a gente já fez junto na outra semana. Então, vocês não precisam anotar tudo isso de novo. O que vocês vão observar dessa vez? Nós vamos fazer o seguinte. Está pedindo para nós pegarmos duas peneiras. Uma peneira mais grossa e uma peneira mais fina. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar os 3 tipos de solo. Eu vou pegar o meu primeiro. E nós vamos despejar, ó, em cima da peneira. Vou despejar um pouquinho. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou sacudir a peneira para sair algumas coisas daí. Ó, vamos sacudir bem para ver o que sai desse solo. Olha só, ó, houve uma separação. Olhem para a professora, ó. Isso daqui é o que ficou. Ficaram o quê? Pedrinhas. Esse aqui é o solo arenoso, de areia, né? Então, é o solo mais fácil. Olhem agora o que saiu, ó. Saiu a areia bem fininha, ó. Os grãos bem fininhos. Agora, vocês vão fazer o mesmo processo com a areia, só que vocês vão passar esse daqui, ó, que já foi peneirado uma vez, a gente vai colocar na segunda peneira, tá? E aí a gente vai fazer a mesma coisa, ó. A gente vai peneirar, ó. Na minha, aqui no meu caso, não sobrou nada dentro da segunda peneira, porque a minha aqui também ela é grossa, tá? Mas se vocês tiverem uma peneira bem fininha, né, vai separar mais algumas coisinhas daqui, tá? É o que a gente vai fazer com todos os tipos de solo, ó. Deixa a professora Elaine mostrar o segundo solo. Eu vou pegar o segundo solo, é aquele solo fraco, aquele solo que a professora Elaine pegou lá na frente da casa da professora. Então, eu vou passar primeiro na peneira grossa, na mais grossinha, ó, coloquei tudo. E vou peneirar, vou sacudir bem aqui, vou ver o que vai passar aqui na minha peneira mais grossa. Ó, então, o que foi, foi. O que não foi, vai, ó, ficou aqui. Então, o que vocês podem perceber? Opa, caiu aqui, depois é pro junto. O que vocês podem perceber que ficou? Ficou um galinho de árvore, ficou esses pedacinhos de terra que é mais grosso, né? Ficou uma flor que tinha junto, né? Ficou pedras mais grossas, ó, que não passaram na peneira. Aí vocês vão pegar a segunda peneira de vocês, que é bem fininha. A professora não tem uma bem fininha. Então, eu vou colocar aqui, vai passar de novo, ó. Então, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na primeira, ó. Só que aqui agora ficou uma coisa aqui dentro, ó. Ó, se vocês olharem bem, pode ver que ficou algumas raízes, tá? Então, é isso que vocês vão observar, é isso que vocês vão fazer hoje com esses 3 tipos de solo. Vocês vão peneirar os 3 tipos de solo 2 vezes. Numa peneira mais grossa e depois uma peneira mais fina. E vocês vão observar o que ficou na primeira peneira e depois na segunda. O que ficou na segunda peneira, tá? Depois que vocês fizerem isso, lá atrás no anexo 2 tem a seguinte folhinha, ó. E aí vocês vão olhar. Nós temos aqui o que vocês têm que preencher aqui? A textura e a composição. O que é a composição? É o que tinha aqui dentro, ó. Então, por exemplo, o meu solo arenoso da areia, com que ele é formado? Ele é formado por pedrinhas. Nele não tinha raiz, não tinha animaizinhos, não tinha nada. Não tinha flor, não tinha nada. Só mesmo as pedrinhas de areia. Já nesse meu segundo solo, na segunda amostra, ele é composto do quê? De flor, de galinhos, ele é composto de folha, porque eu tenho uma folha aqui no meio, ó, folha, ele é composto por pedras, enfim,
Aí vocês vão colocar a composição de cada solo de vocês, tá bom? E vocês vão preencher essa segunda folha aqui. Depois que vocês preencheram a segunda folha, vocês vão recortar bem bonitinha aqui, ó, e vão colar no caderno de ciências de vocês. Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar a data de hoje no caderno de ciências e aí vocês vão escrever assim, ó, experiência do livro integrado, você é o cientista 2, página 235, tá? E aí vocês vão colar essa folhinha aqui do anexo com as anotações que vocês fizeram. É a mesma coisa que vocês fizeram na experiência semana passada. Observaram, preencheram a folha, colou no caderno, ok? Então, amigos, essa é a atividade para vocês estarem realizando na aula de hoje, tá bom? Um beijo para vocês e façam essa atividade que vai ser bem legal.